temos como prática visto a vida da célula, o igrejar nas casas e ser igreja juntamente com os nossos irmãos. No começo do ano nós começamos a nossa célula, e se você está numa célula, certamente a sua célula está na etapa de comunhão, amém? Etapa de comunhão. Nós sabemos que a Bíblia nada mais é do que uma história de um relacionamento entre um pai amoroso em busca dos seus filhos, em busca de conquistar o coração dos seus filhos. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma igreja que se relaciona, e esse somos nós em Cristo Jesus. E visto que nós estamos na primeira etapa da nossa célula, primeira fase, que é a fase de comunhão, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco de um Deus que se relaciona, vamos falar um pouco de um Jesus Cristo que possibilita, através do seu sangue, liberar perdão, entender que nós somos amados, e que Deus, na sua bondade e misericórdia, continua de braços abertos para nós, amém? O tema dessa mensagem é o poder da comunhão. E nós sabemos que quando olhamos e dizemos a respeito da comunhão, nós sabemos que o mover de Deus, nós clamamos como igreja pelo mover de Deus. Nós desejamos como igreja o mover de Deus na minha casa, na minha família, o mover de Deus fluindo nas células, o mover de Deus quando nos reunimos no prédio como esse, como igreja. Nós clamamos, e muitas vezes quando sentimos falta de algo, quando olhamos para nós mesmos e percebemos a trajetória da caminhada, aquilo que muitas vezes nos faz falta é o mover de Deus, é ser entusiasmado, satisfeito e completo em Cristo Jesus. Mas quando se fala de mover, esse mover que move a igreja, esse combustível da igreja, nós sabemos que o mover de Deus, ele passa pela unidade. Nós entendemos que hoje nós somos uma igreja em células, hoje nós somos uma igreja que se reúne nas casas, uma igreja que busca revelação, intimidade com o Pai, para quebrar toda a estrutura enrijecida, para trazer leveza e liberdade ao Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos que mesmo diante dessa revelação que nós temos hoje, e diante da caminhada que nós trilhamos diariamente, nós entendemos que hoje a revelação do amor de Deus está sobre nós, mas que ainda há muito a se viver como igreja nas casas, como manifestação de Deus nas casas, com mais pessoas entusiasmadas, abrindo as portas da sua casa, dizendo: eu quero receber os irmãos aqui, eu quero receber o mover de Deus na minha casa, eu tenho conversado com algumas pessoas que já foram anfitriões e não são mais, e quando elas se recordam de algo especial, um dos melhores momentos na presença de Deus, essas pessoas, elas dizem: é quando a minha casa estava aberta para o Senhor, é quando eu recebi os meus irmãos aqui em casa, e naquele tempo aconteceu tanta coisa, tenho tanta lembrança. Nós percebemos, amados, que quando nós abrimos a nossa casa, nós abrimos a nossa casa para igrejar, nós abrimos a nossa casa para uma comunhão dos céus, amém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, por incrível que pareça, o Novo Testamento fala muito mais sobre comunhão do que evangelismo. Eu quero que você perceba isso. Nós temos evangelistas aqui neste lugar, nós temos um grupo novo que tem se formado, e grande será a manifestação de glória sobre a vida desses que estão fazendo parte deste mover. Mas eu quero te dizer, amados, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos falar muito mais de comunhão do que de evangelismo. E eu quero que você entenda, eu quero que você entenda o mistério, eu quero que você entenda a revelação da parte de Deus, e como Deus
evangeliza, amém? Nós vamos falar um pouco hoje a respeito de como Deus evangeliza, de como Deus alcança as pessoas. Normalmente uma pessoa decide por uma igreja, por uma célula, no qual ela é acolhida e é dada. O que é isso? Amados, ninguém consegue ficar em uma igreja ou fazer parte de uma reunião numa casa onde não se faça amizades, aonde não se crie vínculos. O cristianismo, amados, o viver, hoje nós somos Cristos na terra, amém? Nós somos frutos de Cristo, frutos do evangelho de Cristo, frutos daquele que é a verdade, daquele que é o caminho, daquele que é a vida. Nós somos frutos disso. E quando nós olhamos para os frutos de Cristo, que somos nós, Cristos na terra, hoje nós somos representações de Cristo na terra. E quando nós entendemos o que é o cristianismo, nós vemos que o cristianismo é sobretudo relacionamento, amém? Diga comigo assim, o cristianismo... Não, Serginho conseguiu uma alta voz, aí eu vou conseguir também. Diga assim, cristianismo é relacionamento. Aleluia, glória a Deus pela sua vida. É relacionamento. E a amizade, amado, quando nós olhamos para a amizade é a maior ponte. Entenda isso, a amizade é a maior ponte do evangelismo, amém? A amizade é a maior ponte do evangelismo. Se você quer guardar algo, se você deseja evangelizar, se você deseja ganhar vidas para Jesus, se você deseja levar a palavra de salvação de Jesus, se você deseja ser um pai de multidões, se você deseja ser uma mãe de milhares, aqui tem uma chave do reino de Deus. A amizade é o maior ponto de evangelismo. A amizade é aquilo que faz a ponte para o evangelismo. Então, se você deseja propagar, amém? Propagar o evangelho de Jesus Cristo, entenda que a ponte é a amizade. Então, tudo que temos que ter no coração é buscar novos amigos, amém? E aí você vai perceber que fazer amigo não é algo que exige suor. Fazer amigo não é algo que exige peso. Você vai perceber que fazer uma boa amizade, amados, é algo que não exige rigidez. Mas você vai perceber que fazer amigos é quando você vai jogar um futebol e você tem a oportunidade de conhecer alguém novo ali. Você vai perceber que no momento de um bom churrasco, alguém diferente chegou e você vai ter uma nova oportunidade ali. Você vai perceber que quando você entrar numa sala de aula e você olhar e dizer conheço, não conheço, é um bom momento para se fazer amizades. Então, se viver o cristianismo, viver este relacionamento do Senhor, a ponte para levar a palavra de Deus, a ponte para propagar as boas novas de Jesus Cristo, diga comigo, é a amizade. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós olhamos para o evangelismo, amados, como algo difícil, como algo rígido, aonde, como eu vou encontrar aquela pessoa ali, encontro a Kai pela primeira vez na minha vida, nunca vi, como eu vou falar de Jesus para ela, nossa, que dificuldade. E aí eu quero te dizer, isso funciona sim ou não? Sim, amém? Sim, funciona. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que em 2 minutinhos que conheceu alguém, a glória de Deus se manifestou, evangelizou, recebeu Jesus e amém. Mas eu estou te dizendo algo a respeito de uma grande proporção. Eu estou te dizendo algo a respeito da palavra de Deus, de um Deus de relacionamento. Uma pesquisa realizada, e eu quero que você se atente, se você tiver papel e caneta, você pode anotar o que eu vou te dizer aqui agora. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto John
mostrou as formas como as pessoas se convertem no país de terceiro mundo. As pessoas se converteram a Jesus, como que elas se converteram a Jesus? E aí ele levantou, fez uma pesquisa para poder entender um pouco mais da propagação do evangelho, e ele chegou dizendo assim, eu vou fazer uma pergunta antes, quem já assistiu na TV um programa cristão, onde se prega a palavra, onde se fala algo e está falando de Jesus lá em algum momento? E aí nessa pesquisa falou que 1,1% das pessoas, ela se converte assistindo TV. Ela acorda ali na madrugada sentindo algo, uma tristeza no coração, e na hora que ela liga na TV, a palavra fala com ela e ela se converte a Jesus e fala: meu Deus, está falando comigo. E recebe a vida de Deus, a vida no Espírito. Mas essa pesquisa também revelou que 1,1% se converte assistindo um filme. Quem assistiu Deus Não Está Morto? 1,1% das pessoas se convertem assistindo um filme que fala a respeito das boas novas de Deus. Essa pesquisa diz que 1,8% das pessoas, 1,8%, se converte lendo a Bíblia. Está lá sem fazer nada, de repente encontrou a Bíblia pelo caminho e falou: deixa eu dar uma lida aqui. E na hora que ela lê, a palavra de Deus fala com ela e ela se converte ao Senhor. Essa pesquisa disse, amados, que 2,4% se converte num sermão como esse, onde o sermão é liberado, onde a palavra de Deus é liberada, e essa pessoa se converte. 2,4%, é baixo, não é? Eu achei que era muito maior. 2,4%. 2,9%, que é um pouquinho maior, é ouvindo o rádio. Então a pessoa está no carro ouvindo o rádio, passa lá o Joaribe, né? E aí libera ali a palavra e ele se converte ao Senhor, coloca a mão no coração e aceita como o único Salvador, único suficiente Salvador. 2,9% também, juntamente ali com o rádio, tem um trabalho pessoal do pastor. Então o pastor, ele libera o sermão, 2%, amém? Aí ele sai para o campo no dia a dia, fazer algumas orações e fazer algumas visitas, e aí mais 2,9% se converte dessa forma, com a visita, com o trabalho pessoal do pastor. Esses dados começam a subir, amados, quando a gente fala de cruzada evangelística. 4,4% pessoas se convertem em cruzadas evangelísticas. Agora se surpreendam, porque 29,9% se convertem através de amigos. 29,9% se convertem através de... Então, se você deseja ser um evangelista para o Senhor, a sua missão é: faça o maior número de amigos que você puder. Amém? Fazer amigo é bom, sim ou não? É bom. É bom. Mas quer ver um número maior do que esse? 29% é através de amigos. Mas quer ver um número maior do que esse? Deixa eu te falar, quem aceitou Jesus, ou quem começou a caminhar com Jesus aqui através de amigos? Um amigo veio, falou contigo: vem cá, vamos ali e tal, amém. Olha esse dado agora, né? A gente teve bastante gente aqui. Mas 49% agora, hein? 49% se convertem através dos parentes. Quem se converteu através de um parente? Um parente seu se aproximou e começou a falar de Jesus. Um pouquinho menos, né? O amigo aqui está com uma intensidade um pouco maior. Mas 49% através dos parentes. Sabe o que isso significa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Quando a gente olha o contexto da palavra de Deus, nós vemos que toda a nossa parentela, né, tem uma grande chance aí de se converter ao Senhor. É o primeiro ponto, o primeiro campo evangelístico, amém? Então, quando a gente fala de casas, amados, quando a gente fala de comunhão,
Quando a gente fala do poder da comunhão, o que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: se você é cristão, se você tem Jesus na sua vida, e de repente você está ali, mas a sua parentela não está. Se você leva a igreja para sua casa, se você abre a sua casa para Jesus, amados, a possibilidade dos seus parentes, do seu filho, sua mãe, seu pai, seu tio se converter é muito, muito, muito grande. Amém? Muito grande. Então o que eu quero te dizer, amado, quando a gente se resume em parentes e amigos, nós vemos que em parentes são 49%, vamos pôr 50%, e amigos são 29%, vamos pôr 30%, nós temos 80%. A esmagadora maioria das pessoas vem para Cristo por causa de um relacionamento familiar ou por um relacionamento de amizade. Esmagadora, 80%. E quando eu falo do poder da comunhão, é isso que eu estou tentando de alguma forma trazer para a vida da igreja, para a percepção da vida de Deus, entender como é que nós chegamos e como que as portas elas se abrem diante de nós. Qual que é a chave do reino de Deus para que a glória do Senhor se propague diante da vida de outras pessoas? E o que nós desejamos como igreja, nessa fase de comunhão, nesse momento de comunhão, é desenvolver os nossos próprios relacionamentos, para que nós sejamos uma grande rede, lançadas no fundo do mar, e uma rede no qual os peixes eles ficam presos pelas amizades. Amém? Então nós entendemos, amados, que diante desse cenário, o que é a fase de comunhão? A fase de comunhão é a fase da amizade. Amém? É a fase de se fazer novas amizades, é a fase de estreitar as amizades, é a fase de se lembrar dos seus antigos amigos, a fase de você meditar no Senhor em sua oração, pelos seus amigos, pelas pessoas que você conheceu. Quando nós olhamos para a igreja, amado, nós vemos e nós temos um conceito muito claro em Cristo Jesus. Acredito que todos, ou a grande maioria, quando veio para Cristo Jesus, necessitava de algo, precisava de algo muito específico do Senhor, e entendeu que somente Ele poderia mudar aquelas circunstâncias. Entendeu que no decorrer da caminhada já se havia tentado muitas coisas. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já fui por esse caminho, eu já fui por esse, mas eu não consegui, e minha esperança agora está nele. E chegaram-se em Jesus dessa forma. Mas o que eu quero te dizer, quando nós falamos de igreja, amado, nós olhamos para a igreja hoje, e nós vemos que hoje a igreja é uma grande família de Deus, é o corpo, aonde existe um cabeça, aonde existe um Cristo sendo o centro, sendo exaltado e sendo glorificado. Então quando nós falamos de amizade, amados, nós estamos falando de viver a vida que nós recebemos para ser vivida. Amém? É isso que nós recebemos da parte do Senhor. E hoje, diante deste reino, diante da conquista de Jesus Cristo na cruz, do brado de vitória está consumado, nós entendemos que essa glória de Deus ela é canalizada através dessa ponte no qual nós destacamos aqui hoje. Nós contribuímos, amados, para que o reino de Deus continue a se propagar, como Cristo, assim como Cristo Jesus veio e manifestou a glória, assim como Cristo Jesus veio e cumpriu aquilo para o qual o Pai o enviou, nós em Cristo Jesus, nós também temos uma vida habitando em nós hoje. Nós fomos mortos e renascemos nele. O que eu quero te dizer, amados, eu quero te dizer que diante dessa vida que hoje está em nós, a vida que está em você, a vida que está no seu irmão aí do seu lado, essa vida ela precisa ser vivida. Essa vida ela precisa ser vivida como?
desfrutando através dos relacionamentos. Eu aposto que você está sentado aí, e você está sentado do lado de uma pessoa muito especial. Quando a gente vai sentar do lado de alguém, a gente escolhe o lado de quem nós vamos sentar. Deixa eu ver, tem uma vazia ali, outra aqui. Deixa eu sentar do lado dessa pessoa aqui. Pode parecer que não, amados, mas quando uma pessoa senta, você está sentado, uma pessoa vem e senta do seu lado, existe algo sendo manifestado ali. Existe um amor do Pai sendo manifestado ali. Existe uma graciosidade sendo manifestada ali. Muitos olham para a igreja e muitas das vezes encaram a igreja como uma prestadora de serviço. Uma prestadora de serviço no qual podem buscar algo. E muitas vezes resume momentos como esse, onde no término eles dizem: nossa, a ministração foi forte, uma palavra muito interessante, nunca tinha ouvido isso antes, uma aula apropriada para os meus filhos foram para o cultinho e lá eles têm uma aula apropriada a respeito de moral, a respeito da palavra de Jesus. Eu gosto de ir para a igreja porque lá é um ambiente agradável, e assim por diante. Mas eventualmente, quando acontece algo na igreja, quando acontece algo no dia a dia da igreja, muitas vezes o comportamento ele vem no sentido de, como um mero consumidor. Hoje eu consumo aqui no Feital, mas aqui ficou meio estranho, agora eu vou consumir ali no Itapeva. Mas quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos da vontade do Pai para nós, amado, existe um propósito para este lugar, amém? E assim como existe algo muito peculiar ao sentar do lado de uma pessoa, existe algo que nos traz a este lugar, e Deus tem um propósito para este lugar. Deus deseja fazer ponte de conexões neste lugar, para que a glória dele seja manifestada. Sabe quem ele escolheu para isso? Para esse relacionamento, para essa comunhão, para a manifestação desse poder. Olha para o seu irmão aí e diga: você, agora faz assim, aponta o dedo para mim aqui, todo mundo. Agora você curva o seu braço, coloca o dedo aqui na frente do seu olho, balança para frente e para trás e fala: você foi escolhido, você tem um propósito único da parte de Deus. Em certa ocasião ouvi um jovem dizendo, né? Fulano de tal foi para lá, cruzou a fronteira, mas está tudo certo, porque aqui ou lá o importante é ele se sentir bem. Mas deixa eu te dizer algo: sentir bem é importante, sim ou não? Sim, sim. Mas se você levar o seu relacionamento amoroso, o seu casamento, por se sentir bem, quando eu tenho que me sentir bem, porque se eu não me sentir, eu vou para o outro lado da fronteira, você acha que você teria casamento? Não. Quando se fala de relacionamento, amados, nós precisamos entender que às vezes nós acordamos mal. Nós precisamos entender que às vezes coisas que nós fazemos nos deixam mal, e nós ficamos matutando naquilo, nós ficamos pensando naquilo. Então o fato de nós estarmos aqui baseado somente no se sentir bem, isso não vai te manter aqui. Mas se você entender que você está aqui porque existe um propósito na sua vida, estabelecido pelo Pai, para que se tenha uma conexão e para que se tenha um relacionamento, para que se tenha comunhão diretamente no trono de Deus, isso faz diferença na nossa caminhada cristã. A igreja, amado, hoje a igreja é uma família. E essa igreja, que hoje é uma família, por que nós dizemos que é uma família? Nós temos um pai, sim ou não? Nós temos o mesmo pai. Nós temos não somente o mesmo pai, nós temos também o mesmo irmão mais velho. O nosso irmão mais velho é o mesmo. E essa condução, amado, essa percepção, ela faz toda a diferença na vida da igreja. Eu quero compartilhar Salmo, coloca para nós Salmo 133.
Existe um poder manifestado pela comunhão na vida da igreja. No Salmo 133 nós lemos a respeito do poder da comunhão no meio do povo de Deus. E diz assim, ó. Nós vamos ler todo ele, tá? Então diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Próximo. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como os que descem sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vocês entenderam isso ou não? Vamos voltar um pouquinho? Volta mais um pouquinho. Olha o que diz no versículo número 1, e eu quero te levar a esse entendimento junto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Esse é o versículo número 1. E ele está dizendo assim, o Pai nos está dizendo: ó, quão bom e quão suave é. Quão bom e quão suave é. Quem deseja viver o bom aqui? Quem deseja viver de maneira suave aqui? Então ele está dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aí ele vai para o versículo 2, que é consequência do versículo número 1, amém? E ele continua dizendo: e é como óleo precioso. Quando se fala de igreja, tem alguém precioso para você? Diga: Jesus, o meu maior precioso, amém? E aí diz: é como óleo precioso sobre a cabeça. Quem é o cabeça deste lugar? Jesus. E aí nós entendemos que a unção do óleo, ela começa a ser manifestada a partir da cabeça, a partir daquele que é o cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Então está dizendo assim: começa onde o óleo, começa onde a unção, começa onde o poder, o mover, a manifestação. Aonde que começa? Na cabeça. Quem é a cabeça? Jesus. Mas logo após a cabeça, ele começa a descer pela barba, ele começa a descer pela orla, ele começa a escorrer pelo corpo. Amém? Quem é o corpo? Eu e ti aqui somos o corpo em Cristo Jesus, e nós percebemos que o óleo começa por ele, o óleo começa nele, mas o óleo começa a ser derramado no corpo, começa a ser derramado em nós, e que desce a orla das suas vestes, e começa a ser derramado por todo o nosso corpo. E aí siga adiante, no próximo versículo, e diz: como o orvalho de Hermon, e como os que descem sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Onde é que nós estamos? No monte Sião, aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Fala para o seu irmão: existe bênção, existe vida para você para sempre. Aleluia, aleluia. Mas eu poderia ler só esse versículo no finalzinho para a igreja e dizer assim: no monte Sião, a bênção e a vida para você para sempre. Mas eu começo 2 versículos antes dizendo: a chave do reino de Deus, a chave para a igreja é entender quem é o óleo, é entender qual é o caminho que o óleo faz, é entender aonde que está a alegria do Pai para com a vida da igreja. Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. E após disso vem o cabeça, que começa a manifestar o óleo sobre ele, e passando por todo o nosso corpo, e ali nós recebemos a vida e a bênção para sempre. Amém? Aleluia. Existe poder. Quando eu falo a respeito de comunhão, amados, de um Deus de relacionamento, de como a igreja é chamada a esse relacionamento,
eu estou te dizendo, existe poder na comunhão. É bom entrar no quarto, é bom você estar sozinho e orar, é bom, e é bom demais, mas é quão bom quando eles se unem, quando eles estão juntos, quando o Espírito de Deus que está em 1, em 2, em 3, em 4, começa a se manifestar, quando os dons da graça, quando os dons ministeriais, quando os dons espirituais, eles começam sendo ativados no meio da igreja. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos, Salmo 133, 1. E eu quero te dizer, amado, eu quero te dizer que a comunhão, quando nós olhamos para a comunhão, né, dia 26, o que nós vamos fazer dia 26, sábado de manhã? Nós vamos lá para trás, né? Hoje nós estamos aqui, nós vamos lá para trás, vamos reunir para ir lá para trás. Por que nós fizemos questão de dar um aviso que nós vamos lá para o fundo? Porque é uma conquista da igreja, e nós vemos que tal a comunhão, ela não é simplesmente um ajuntamento, mas um compromisso mútuo, uma unidade para a expressão do Senhor na terra. Sabe o que essa vizinhança na parte de trás ali vai ver? Vai ver um terreno baldio com carcaças de carro, com pedregulhos e mato. Depois ela vai ver ali a comunhão dos irmãos, trabalhando em conjunto, e depois um belo estacionamento, dizendo, nossa, que poderoso isso. Ficou até mais bonita agora a nossa vizinhança aqui, amém? E é o mesmo que nós desejamos fazer com a praça, na parte da frente. Aquilo que nós estamos fazendo na parte de trás, nós vamos fazer na parte da frente. Olhar essa pracinha abandonada, pedir para lá. Não, nós vamos se unir, tratar, limpar, arrumar e dizer, pô, está fazendo a diferença aqui. A comunhão dos irmãos está fazendo a diferença no nosso bairro, está fazendo a diferença na porta da minha casa. Antes eu olhava e via aquela praça abandonada, mas agora eu vejo ali aquelas crianças brincando, com balanço, com um momento ali de distração e de alegria, amém? Então existe manifestação em tudo isso, existe a expressão do Senhor na terra, através da comunhão. Mas o que mais se tem, quando se fala de comunhão, amados? A comunhão, ela nos dá identidade, e a identidade da comunhão, ela é a unidade. Esses dias eu estava vendo a história de uma família, eu não me lembro quantos filhos mais ou menos essa família tem, mas se eu não me engano são 6 filhos, é isso, Miguel? 6, 7 filhos, lembra ou não? Acho que é mais ou menos isso aí. E estava falando assim, nossa, é uma loucura, e tem 7 filhos, ou 6 ou 7 filhos, e como ali tudo pequenininho e tal. Aí sabe o que destacou nessa conversa? Falou assim, mas você precisa ver, na hora que fala isso, todo mundo faz o seu, tudo pequenininho, e tudo já trabalha em conjunto, e faz as coisas acontecerem junto. E eu falei, nossa, o que chamou a atenção da pessoa que estava me contando essa história? Primeiro, a quantidade de pessoas, de crianças naquela casa, e segundo, a organização, a maneira como eles trabalhavam num trabalho mútuo, em conjunto, a fim do mesmo propósito, amém? Então quando nós falamos de comunhão, existe poder. Quando nós declaramos o reino de Deus, quando nós nos unimos diante de um propósito, diante da vida no Espírito, diante de uma geração, há manifestação de poder, existe uma identidade. Quando nós somos unidos, amados, sabe quem nós expressamos? Diga assim, a Cristo Jesus. Quando nós nos unimos, vamos fazer aqui, vai ter um encontro kids, vamos trabalhar para isso. Quando a gente se une, amados, sabe quem essas crianças vê? Cristo Jesus. Sabe quando elas chegam em casa e elas chegam falando, mãe, pai, foi extraordinário, nossa, que legal, querendo ir embora. Sabe quem elas estão expressando lá? Cristo Jesus. Eu e você não conseguiu entrar lá, mas Cristo Jesus entrou através da unidade e através da expressão dele, amém? Então são chaves do reino de Deus, são coisas que normalmente nós não vemos, são coisas que normalmente nós não paramos para pensar, para falar, são coisas que na nossa rotina diária elas são imperceptíveis, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo precioso. O que é o precioso? Eu quero te mostrar, volta para o versículo 1, versículo 1 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Mas olha o quão bom e quão suave, por quê? O que acontece após a igreja viver em comunhão?
O que acontece após a igreja viver em unidade, viver em um propósito? Olha o versículo 2, olha o que acontece, é como óleo precioso sobre a cabeça. Ali libera uma manifestação de óleo, libera uma manifestação de unção, ali libera uma manifestação dos céus na terra. É precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, da barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo, amados, na Bíblia, ele é representado como o Espírito Santo. Quando existe comunhão, quando existe poder sendo manifestado através da comunhão, existe uma unção do Espírito Santo sendo liberada nessa terra, através de mim e através de você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O óleo precioso do Espírito de Deus que desce a cabeça. É o óleo do Espírito Santo de Deus que começa a tomar a vida dos nossos irmãos, que começa a tomar a vida da igreja. O Espírito Santo, amados, quando nós olhamos para Ele, nós vemos que esse óleo que desce, através dessa comunhão da igreja, esse Espírito Santo nada mais é do que o poder de Deus. E é este poder de Deus que está em você. Diga: o poder de Deus está sobre a minha vida. Aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus. É isso, o poder de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus é a unção de Deus sobre nós. E quando eu decido e desejo essa unção para a minha vida, a revelação dessa unção para a minha vida, nós entendemos que cada dia mais nós estamos juntos, nós entendemos que cada dia mais nós estamos em comunhão, nós entendemos que essa unção é potencializada, e este poder pode ser liberado, sabe como? De forma explosiva. É isso que o Senhor tem para nós aqui do Feital, é isso que o Senhor tem para com a tua igreja, a expressão, a manifestação de poder sendo liberada de forma explosiva. Sabe o que aconteceu lá em Atos, quando nós olhamos e abrimos a nossa Bíblia em Atos, e nós começamos a ler? Quando nós terminamos de ler, nós chegamos à conclusão: a explosão de Atos, algo extraordinário aconteceu naquele lugar, uma unção dos céus, uma unção divina, uma unção do trono de Deus, desceu naquele lugar e registrou a história desses homens. E mesmo o que aconteceu lá em Atos, é o que está sobre nós, é o que está sobre a vida da igreja, uma manifestação de explosão do poder do nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o teu nome santo. Quando nós olhamos para esse óleo, amado, que começa a ser derramado através da comunhão, nós vemos que esse óleo representa a unção da palavra. Nós sabemos que o azeite era um elemento muito versátil no mundo antigo, porque ele servia e simbolizava a provisão ali completa do Espírito. Quando se fala que o óleo ele representa o Espírito, mas não é parte do Espírito, mas é a plenitude do Espírito. E o fato de o Salmo 133 nos dizer que a comunhão ela libera o óleo sobre nós, é algo muito precioso. Quando nós estamos unidos aos nossos irmãos, esse óleo desce da cabeça, que é Cristo, e alcança todos os membros. Diga: todos os membros. Todos os membros estamos ligados na videira verdadeira. Quando nós olhamos para o óleo, esse óleo que desce, nós vemos que o óleo é alimento. Nós vemos que o óleo é o óleo que nos limpa. Nós vemos que o óleo, amado, ele é o óleo que pode ser visto como combustível para a vida da igreja. Muitas vezes quando você está lá entusiasmado e cheio de coragem, está cheio de óleo, está cheio de combustível, está cheio de vontade, e quando você se vê ali de certa forma, já não tão entusiasmado, está faltando óleo, está faltando combustível. E como é que você busca esse combustível? Amizades, relacionamentos, amém? Eu vejo que quando eu olho para o evangelismo, um dom da parte do Pai. Nós vimos ontem algo muito precioso aqui, que me chamou muita atenção no culto dos jovens. Enquanto se ministrava, disse: quando eu nasci com a minha personalidade, mas quando eu nasci de novo,
aí eu já não nasci com a minha personalidade, eu nasci com o dom da graça. Falei, meu Deus, isso é precioso demais. Recebi um dom específico no meu nascimento. Mas quando nós olhamos diante desse cenário, amado, nós entendemos que quando se fala de dons e dons evangelísticos, é algo muito precioso, porque eu sei que eu recebi uma vida para ser vivida, mas a maneira de eu alcançar essas pessoas é através da amizade, e isso é muito bom. Mas na hora que eu percebo que eu preciso mais do óleo, mais da vida de Deus, o que é que eu preciso? De mais amizade, amém? Preciso de estar mais ao lado das pessoas, alcançando, manifestando esse Jesus, falando desse Jesus. Por quê? Porque esse óleo começa a descer, esse óleo começa a abundar. É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor tem para a igreja, o óleo como combustível. O óleo cura. Nós vemos alguns versículos bíblicos aonde orienta-se ali em Tiago 5,14, ungir os enfermos, fazendo um alinhamento. É claro que nós entendemos que se ungir até mesmo pelo fato de ser remédio, amém? Mas um remédio para cura, não um remédio para que se piore a enfermidade. Quando nós fazemos esse parâmetro, nós entendemos que essa comunhão no qual nós compartilhamos aqui, essa comunhão, ela é canal, ela é ponte para a manifestação das bênçãos de Deus, amém? Quero chamar o pessoal da banda aqui, vem cá para me auxiliar. Essa comunhão, amados, nós sabemos que nós somos extremamente abençoados no Senhor, e o que nos abençoa é o sangue de Jesus, amém? Mas nós entendemos que a comunhão, ela abre o entendimento, ela abre o olhar, para que você possa enxergar aquilo que já é teu, para que você possa ver e extrair do sobrenatural para o natural, aquilo que você já recebeu. Então nós podemos considerar que a comunhão traz bênção. Não é a comunhão que te dá a bênção, porque quem te dá a bênção é o sangue de Jesus. Quem te dá a bênção é o seu Pai, mas a comunhão, ela traz a bênção. A comunhão, ela possibilita que um coração mais enrijecido, mais endurecido, mais vingativo, um coração de pedra, através da comunhão você pode decidir: Senhor, tira de mim um coração de pedra e coloca um coração de carne, coloca um coração amável, Senhor, coloca um coração perdoador. Através da comunhão você pode olhar para uma outra pessoa e dizer: Senhor, eu não quero sentir o que eu estou sentindo por essa pessoa. Através da comunhão, amado, você consegue olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu vou tirar todo esse lixo que está dentro de mim. Através do teu poder, através de quem tu és, Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença, crendo na tua grandeza, crendo que tu és a esperança, que tu és a força. Então nós podemos considerar que a comunhão traz a bênção. Ela traz a bênção, porque ao nos relacionarmos com outras pessoas, nós temos sempre dois pensamentos: um pensamento totalmente de satisfação, ou muitas vezes um pensamento de que algo ficou por trás e precisa ser resolvido. E quando eu permito em Cristo Jesus que Ele seja a minha saúde, a minha força, a minha esperança, o meu pensamento, e esse algo é resolvido, somos extremamente abençoados pelo Senhor. Somos extremamente livres de todo pensamento mal, de toda tristeza, de tudo aquilo que tira a nossa paz, o nosso sono. E aí nós vemos no Salmo 133:3, passa mais um, Cícero, que diz assim: como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Um aspecto vital da bênção de Deus é que a bênção de Deus libera a vida. Quando você pensar na bênção de Deus, pense sempre: a bênção de Deus libera vida. Quando nós olhamos para nós como igreja, igreja nas casas, a igreja que cresce,
e as células que se multiplicam. Numa igreja abençoada e certamente uma igreja que cresce. É uma igreja que vive em comunhão. E se viver em comunhão, amados, é decidir viver em comunhão. Assim como um dia o Pai nos comprou e mesmo assim isso não era suficiente, mas foi necessário eu decidir entregar a minha vida para Jesus. A comunhão é muito semelhante a isso. As bênçãos e a vida já é sua, mas decidir e viver em comunhão, isso é meu e seu, amém? Eu quero te convidar a te colocar de pé, se você puder, e quero te dizer que aonde há união, aonde há comunhão, aonde há verdade, transparência, ali Deus ordena as suas bênçãos, ali Deus libera vida e vida para sempre. E nós sabemos que hoje em Cristo Jesus a nossa vida é Ele, o centro é Ele, e aquilo que é liberado sobre nós é o nome dEle, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem poder, o nome que pode mudar a sua circunstância agora, o nome que pode mudar a sua realidade agora, o nome que pode te trazer paz, alegria. É um nome no qual você pode se sentir ali pertinho dele e permitir que as suas lágrimas rolem, e que você se entregue a Ele e clame para que Ele seja nesta hora, neste dia, a sua força, a sua esperança. Nós te exaltamos, Jesus, neste lugar. Nenhum outro lugar na face da terra se fala tanto a respeito de comunhão do que na vida da igreja. A comunhão é um segredo revelado por Deus para o avanço, para a prosperidade, para o crescimento, para a liberdade em Cristo Jesus. Feche seus olhos, se puder pegar na mão do seu irmão ao seu lado. Quiser dizer ao seu irmão o quanto ama, o quanto ele é especial para você. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos pela noite de hoje, te agradecemos. Coloco diante de ti a vida da minha esposa, a saúde dela. Lanço fora toda enfermidade, toda doença. Declaro o teu reino e tua glória. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, que tenhamos em ti a plenitude, tenhamos a comunhão, a manifestação do poder, que tenhamos em ti, ó Pai, e que sejamos a ponte para com essas amizades, para com esses relacionamentos. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos, a casa, a família, os filhos, o trabalho, debaixo das tuas mãos, debaixo das tuas asas, e nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia Jesus, amém, amém.